Bíblia para acompanhar a leitura do texto, nós vamos ler capítulo 11 do livro de João, do Evangelho de João. João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. O tema da nossa reflexão dessa manhã é o caminho para o milagre. Caminho para o milagre. João capítulo 11, versículo 1 diz assim: Certo homem, chamado Lázaro, estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Agora eu quero, por favor, que você pule do versículo 7 para o versículo 17 e acompanhe comigo a leitura. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-la pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. E Jesus lhe respondeu: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. E Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse: O Mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolava, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: Tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se credes, verás a glória de Deus? Jesus lhe respondeu. Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui é que assim falei,
para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai querido, Deus de amor, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Pois cremos, ó Deus, na Tua palavra. Cremos, ó Pai, que ela é o remédio que a nossa alma precisa, Senhor. Por isso nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra. Que nosso coração nessa manhã, Senhor, possa se tornar como uma boa terra que recebe a semente da Tua palavra. E a Tua semente dentro dos nossos corações produz fruto e muito fruto. Frutos para a Tua glória, Senhor. Frutos que permaneçam. Frutos a 30, 60 e até 100 por um. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero refletir, como disse com vocês nessa manhã, sobre o caminho para o milagre, o caminho até vermos o milagre. Isso porque muitas vezes na nossa vida as pessoas veem só o resultado das coisas, né? A gente tem um costume de sempre olhar para quando a coisa toda já aconteceu, para quando já está pronto. Mas muitas vezes não observamos que o caminho até as coisas acontecerem de fato, de verdade na nossa vida, o caminho até obtermos as respostas que queremos e desejamos do Senhor, leva tempo, demora, é um processo. Eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre algumas etapas que percebo nesse processo. Desde o momento em que Jesus recebe a notícia que o seu tão amado amigo Lázaro está morto, né? E aquela família agora... está doente, né? Ele ainda não estava morto, estava doente, e aquela família estava precisando do seu socorro, da sua ajuda, até o momento em que Jesus, então, chega lá no lugar, na casa, no sepulcro, lá no lugar onde Lázaro está morto, e então opera um milagre de maneira poderosa, e todos ali agora podem ver a glória de Deus se manifestando. Mas isso levou alguns dias, levou um tempo. Houve um processo nesse meio caminho, e esse processo muitas vezes é desejo de Deus para nós, a fim de amadurecer, a fim de nos fortalecer, a fim de forjar o nosso caráter cristão. E eu quero tomar algumas observações aqui com os irmãos nessa manhã, nesse texto, e extrair desse texto dessa maneira algumas lições que você possa utilizar na sua vida aí, de maneira bem prática. A primeira delas, eu quero que você volte comigo, por favor, no versículo 5 e 6. Versículo 5 e 6 do capítulo 11. Ele diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Jesus amava Marta, amava a irmã dela e amava a Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, ainda permaneceu ali 2 dias aonde estava. Mesmo sabendo da doença, ele permanece e não vai imediatamente ter com Lázaro e então ministrar, por exemplo, uma cura para que Lázaro não viesse a morrer. Jesus não vai, Jesus espera naquele lugar. E o que eu quero chamar sua atenção com isso? Que no caminho para o milagre, muitas vezes nós seremos testados pelo tempo. O tempo. A demora. Por que é que Deus está demorando tanto em resolver esse problema? Por que Deus está demorando tanto em resolver essa questão? E a demora começa a nos deixar tentados a achar que Deus talvez não se importe, ou que Ele não queira fazer nada sobre aquela situação, ou até que Ele esteja nos punindo. Mas veja o que diz o texto. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. O texto deixa claro o amor de Jesus para mostrar para mim e para você que a demora de Jesus não era por falta de amor ou por falta de perceber a necessidade que aquela família tinha, mas porque era propósito de Deus. Muitas vezes no caminho para o milagre, a demora nos faz duvidar se Deus de fato se importa conosco ou não. Mas o que nós precisamos perceber aqui é que Deus é Senhor do tempo.
E sendo o Senhor do tempo, Deus sabe o que é melhor para nós e quando é melhor para nós. Às vezes queremos que Deus resolva as coisas de maneira imediata. A gente ora hoje esperando que amanhã de manhã já surjam as respostas, mas aí chega amanhã e a resposta não vem. Passa uma semana, a resposta não vem. Passa um mês. Talvez você está me ouvindo hoje, está pensando, pastor, eu já oro por esse motivo há 1 ano. Eu já oro por esse motivo há 5 anos. Pastor, eu já oro por isso há 10 anos e ainda não aconteceu. Eu queria te propor um remédio à luz da palavra de Deus nessa manhã para vencer o tempo. É reconhecer que Deus é que é o Senhor do tempo. Que o tempo não limita a Deus. Que Deus tem total controle sobre o tempo e sabe exatamente o que é melhor para nós. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a Bíblia nos diz, porque todas as coisas cooperam, ou seja, cooperar significa trabalhar junto. Todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de alguma maneira, ainda que os nossos olhos não consigam perceber isso de maneira imediata, Deus está trabalhando por nós, pelos aqueles que o amam, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para que todas as coisas possam trabalhar juntos, a fim de transformar em nós o caráter de Cristo, a fim de imprimir em nós o caráter de Jesus. Então, ainda que esteja demorando as suas respostas, o milagre que você tanto espera, creia, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Outra observação que quero chamar a sua atenção aqui está no versículo 20. Vá comigo até o versículo 20. Versículo 20 e 21 diz assim: ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Lá no versículo 32, quando Maria também vai até Jesus, perceba que ela diz quase que as mesmas palavras. Ela diz, Maria ela se lança aos pés de Jesus, diz o verso 32, e diz, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido. Como se dissesse, agora acabou Jesus. Se você tivesse chegado aqui um pouco antes dele morrer, então você talvez pudesse curar ele, como você curou o cego, como você curou o coxo, como você curou tantas outras pessoas. Se você tivesse chegado aqui antes, você teria resolvido esse problema, mas agora meu irmão morreu. Então não há mais o que fazer. É quando, no caminho para o milagre, os nossos corações são tomados pela incredulidade. Muitos acreditam que a razão seja inimiga da fé, mas a razão não é inimiga da fé. Crer é também pensar, né? Já diria o pastor John Stott. Então a fé pode andar de mãos dadas com a razão. Em alguns casos, acredito até que a fé deva andar de mãos dadas com a razão. Mas o que nos impede de ver muitas vezes o milagre é a nossa incredulidade. Porque a incredulidade vai na contramão da fé. Enquanto a Bíblia nos aconselha, nos exorta, nos encoraja a crer que Deus é Senhor de todas as coisas e dos impossíveis, e aí se manifesta a fé justamente quando nos é impossível fazer qualquer coisa, quando as circunstâncias nos são completamente contrárias, aí é que está a necessidade da fé, e aí a Bíblia nos encoraja a ter fé nesse momento. A incredulidade nos rouba essa capacidade de acreditar que Deus pode. Então, quando você começa a acreditar, olhando para as circunstâncias e para o tempo, a demora, essa combinação. Pastor, o que você está falando? Veja que essa combinação entre o tempo e a falta de fé e a situação, a circunstância impossível, é o que aparece para nós no versículo 34. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 34, vai dizer assim, quando Jesus diz, tirai a pedra, a resposta de Marta é, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. O que é que Marta está querendo dizer para Jesus, ao lembrar Jesus que já faz 4 dias, que ele está morto, que seu irmão está morto? Está dizendo assim, olha, pelo tempo e pela circunstância, essa combinação juntou-se problema numa causa impossível. Não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Como se Deus fosse impedido pelas nossas circunstâncias, ou como se Deus fosse impedido de agir pelo tempo, pela demora. Mas essas coisas não limitam o poder de Deus. Essas coisas não anulam o poder de Deus. Nos é necessário ter fé.
E aí, nesse momento, quando Jesus diz para ela, olha, teu irmão ressuscitará, no versículo 23, e aí eles continuam um diálogo, e Marta diz, eu sei que meu irmão ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Jesus está aqui dizendo para Marta para que ela tenha fé. Está extraindo a fé de dentro dela, dizendo assim, olha, você precisa crer. Ainda que a situação pareça impossível. E o interessante de tratarmos desse assunto nesse texto, irmão, é que se tem algo impossível para nós é a morte. Seria o último inimigo. A pior circunstância que nós poderíamos imaginar seria essa. Um ente querido nosso morrer e não há mais o que fazer. E aí Jesus se apresenta nesse texto como aquele que é Senhor mesmo das nossas causas impossíveis. Mesmo das nossas causas impossíveis. Ele nos convida a ter fé. E isso é fé ou não? Porque é muito fácil nós crermos quando as circunstâncias são favoráveis. Quando você olha à sua volta e tudo te vai bem, aonde entra a fé nisso? Agora, quando nós olhamos em volta e tudo se mostra contrário, e o tempo parece não ajudar, e você se vê numa condição em que não há mais nada para fazer, aí sim é necessária a fé, porque em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza do que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então você olha e não vê circunstância nenhuma favorável. E aí surge a fé. E no mesmo capítulo de Hebreus 11, versículo 6, vai dizer que aquele que busca Deus precisa acreditar que Ele é galardoador do que o busca. De que Ele trará uma resposta quando nós buscamos. Então vença a incredulidade. No caminho para a fé, você se deparará com o teste da incredulidade. E é necessário então vencer a incredulidade pelo exercício da fé. Deixa eu compartilhar com você uma coisa que há bastante tempo, na verdade, Deus tem me ensinado sobre como fortalecer a nossa fé nesses tempos de incredulidade. Eu queria lembrar com você quando Davi, por exemplo, foi enfrentar Golias. Quando ele foi enfrentar Golias e questionam a sua capacidade ali de vencer o gigante, Davi diz, olha, quando um leão vem pegar uma das ovelhas, que eu cuido das ovelhas de meu pai, quando um leão vem pegar, eu vou contra esse leão e venço o leão. E quando um urso vem pegar uma ovelha, eu vou contra o urso e venço o urso. E agora eu vou contra esse gigante. O que é que Davi está fazendo ali? Ele está lembrando. E é isso que eu queria compartilhar com você. A fé possui memória. A nossa fé uma fé forte, possui memória. Quando nós nos vemos em situações impossíveis, precisamos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez anteriormente. Do quanto Deus já nos livrou. Do quanto Deus já nos trouxe respostas. De quantos escapes Ele já te deu. Quantas vezes você esteve em situações onde você disse, não dá mais, eu não aguento mais, isso é impossível, eu não suporto mais. Mas se você está me vendo aqui hoje, se você está ouvindo essa mensagem, porque você venceu. É porque de alguma maneira você pôde, ainda que você não acreditasse, você suportou. E você chegou até aqui, e Deus te trouxe até aqui. Então os gigantes que vêm à sua frente são apenas mais um obstáculo que Deus há de te dar vitória nesse caminho. Tenha fé. Terceiro lugar, eu quero te chamar a atenção para a solidão. Se tem um teste difícil de ser enfrentado no caminho para o milagre, é a solidão. Veja que Marta, no versículo 19, Marta e Maria, diz assim que muitos judeus haviam ido visitar as irmãs para consolá-las pela perda do seu irmão. Muitas pessoas, mas elas estão se sentindo tão sozinhas. E você pode ver isso que a primeira questão que elas apresentam a Jesus quando ele chega é, se você estivesse aqui. Como quem dissesse assim, eu estou cercado por muita gente, mas eu estou me sentindo tão sozinho que eu queria que você estivesse aqui, Jesus. Porque, embora uma multidão me cerque, ela não pode fazer nada por mim, mas eu sei que se você estivesse aqui, você poderia fazer algo por mim. Eu queria tanto a sua presença, eu queria tanto sentir que você está comigo aqui, do meu lado, me ajudando a passar por tudo isso, me ajudando a enfrentar
Imagina, irmãos, quando foi difícil para Marta e para Maria os últimos momentos de Lázaro ali na doença. Quanto foi difícil para essas duas irmãs verem o seu irmão ali adoecendo, piorando e não poderem fazer nada. E ainda que cercadas de muitas pessoas, elas reclamam com Jesus sobre a presença. E no caminho para o milagre, muitas vezes você se sentirá sozinho, ainda que cercado por uma multidão. E nessas horas, nós precisamos lembrar daquilo que talvez seja o discurso mais importante de Jesus. E eu digo o discurso mais importante de Jesus porque foram as suas últimas palavras. E ninguém separaria as últimas palavras se elas não fossem realmente importantes. E aí, nas suas últimas palavras, Jesus diz: e eis que estou convosco, quantos dias? Quantos? Todos. Todos os dias. Todos os dias. Ele está conosco todos os dias. E o remédio para vencermos a solidão no caminho para o milagre é lembrarmos que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está conosco todos os dias. Há ainda mais um teste a ser vencido no caminho para o milagre. E esse teste se encontra no versículo 39. Versículo 39. Quando Jesus, então, dá uma ordem para que eles tirem a pedra. E não sei se você já pensou nisso, mas parece muito estranha essa ordem de Jesus, porque, afinal de contas, ele tem poder para ressuscitar o morto. Imagine que você está ali naquele lugar agora, você está participando daquela situação, você está vendo aquela cena e você ouve Jesus falando, olha, tira a pedra. E aí você que sabe que Jesus vai ressuscitar o morto, você pensaria, bom, se ele tem poder para ressuscitar o morto, tirar a pedra seria fácil. Seria fácil. Bastaria dizer, ó, pedra, chega um pouquinho para lá, e a pedra teria que dar um jeito de se afastar e liberar espaço para que ele pudesse fazer o milagre. Afinal de contas, ele vai ressuscitar um morto. Ele diz, Lázaro, vem para fora, e o morto tem que ressuscitar e dar um jeito de vir para fora, que dirá a pedra, não é verdade? A pedra teria que obedecer. Mas Jesus não faz isso. Jesus diz às pessoas, olha, tirem a pedra. Como quem dissesse, olha, a pedra vocês podem fazer. Sob a pedra vocês têm poder, vocês têm força. Então, coragem. Sejam fortes. Tirem a pedra. Façam o que vocês podem fazer. E o morto? O morto vocês não podem fazer. Então, deixa que eu faço. Há coisas que nós podemos fazer. Quando nós estamos no caminho para o milagre, existem trabalhos, existem coisas que você poderá fazer, obras que você poderá realizar e você não só pode, como deve fazer. Você deve ser forte, você deve ser corajoso, como o Senhor diz a Josué, no capítulo 1, versículo 9, ser forte e corajoso. Não temas, eu sou contigo. Então, a pedra você pode tirar. Então, você deve tirar, deve se esforçar e tirar a pedra. E deixar que Deus faça aquilo que você não pode fazer. No caminho para o milagre, muitas vezes nos acovardamos. E deixamos de fazer aquilo que nós poderíamos fazer. Muitos de nós, ao longo do tempo, vão perdendo a coragem e a força e deixam de orar, deixam de ler a palavra, deixam de buscar o Senhor com a mesma intensidade, deixam de exercer os seus dons e talentos para a edificação do corpo. Vão abandonando, por quê? Ah, pastor, está tão difícil. Eu estou nesse caminho aí de Marta e Maria. Bom, mas isso você pode fazer? O que você pode fazer hoje? Eu te pergunto aí, o que você pode fazer hoje no caminho para o milagre que você quer ver na sua vida? O que você pode fazer? Você pode orar? Então ore. Você pode ler a palavra? Então leia. Você pode buscar ao Senhor? Então busque a Deus. Faça tudo aquilo até o limite das tuas forças. E depois, pastor, quando eu já não tiver mais forças, então deixe que a sua fé conduza você até o milagre. Porque depois que eles tiram a pedra daquele lugar e que já não há mais nada que humanamente possa ser feito a respeito daquela situação, então Jesus se manifesta e diz, e exclama em voz alta, ei Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz no versículo 44 que o que estivera morto saiu
com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolta no pano. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Jesus então se manifesta e com poder e grande glória. E aí se cumpre o que Jesus havia dito lá no versículo 4, quando ele diz que essa doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. E embora aqueles que ouviram essas palavras provavelmente não entenderam absolutamente nada, como pode, né, isso ser para a glória de Deus? Lá no final de tudo, então, agora eles podem ver que, de fato, a glória de Deus se manifestou no meio deles. E assim acontece também no nosso caminho para os milagres que Deus tem a realizar. No momento que vivemos essa experiência, nós não compreendemos, mas ao final dela, quando nós passarmos por essa etapa, quando nós vencermos esse obstáculo, então se manifestará a glória de Deus, você poderá ver, né, o quanto que Deus trabalhou em você, fortaleceu a sua fé, aprimorou o seu caráter e agora você consegue ver a glória de Deus manifesta depois que Deus então se levanta e faz aquilo que ninguém mais pode fazer por nós. Esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus que nós amamos, que nós adoramos, aquele que manifesta a sua glória e que nós podemos ver a glória de Deus nas nossas vidas através dele. Que Deus te abençoe com essa palavra, que essa palavra te dê força para vencer no caminho para o milagre, o teste do tempo, o teste da incredulidade, o teste da solidão, o teste da falta de força. Que você possa ser fortalecido por essa palavra, que Deus possa tão logo manifestar a sua glória e fazer o milagre aí também na sua vida e na sua família, em nome de Jesus.